Eu acho o seguinte, pelo que eu conhecia meu pai, ele prefere não perder a amizade do que, de repente, acabar na política, você perde algumas amizades, ou pelo menos fica visualizado de maneira diferente, né? O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Benedito Chagas Júnior. Ele é radialista e filho de um dos mais conhecidos profissionais do rádio jacariense nos anos 60 e 70, o Bispo Chagas e Silva. Na nossa conversa, gravada na Câmara Municipal de Jacareí, Chagas Júnior vai relembrar a sua carreira e, claro, contar algumas histórias do pai famoso. Júnior também vai falar dos atuais desafios para o rádio, um meio de comunicação que sobrevive de forma brava no século XXI. Bom, Chagas, quero agradecer a sua presença aqui na TV Câmara Jacareí, por ter aceitado essa entrevista. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua infância. O que você pode falar para a gente da sua infância na cidade? Eu quero primeiro agradecer o convite, a lembrança aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui, conhecendo um pouco também da TV Câmara. Bom, minha infância é uma infância como outra qualquer. Brincava na rua, brincava com os amigos. Eu morei quase todos esses 50 e poucos anos perto do Trianon Clube, hoje é Clube de Campo, ali na rua Chiquinha Churig. E a minha maior infância foi ali, né? Nasci e fui gerado, né, boa parte também no centro da cidade, mas como criança, jogando bola, brincando de soldadinho, bicicleta. Aprontei muito, viu, cara? Aprontei muito, Rodrigo. O que você lembra de Jacareí daquela época, começo dos anos 70? Como é que era Jacareí? Que recordações você tem da cidade de Jacareí? Ah, já estava bem evoluída, né? Eu gosto muito de ver as fotos do passado, né? Mas a Jacareí era já estava bem evoluída. Lógico que não tinha tanto prédio, e agora a gente já vem com um pouco mais de prédio. Na minha época, ainda aquele bairro que eu morei, ali, hoje é Jardim Marister, centro, se confunde um pouco, ainda não era asfaltado, Jacareí era mais calma, não havia tanta violência. As pessoas se respeitavam mais. Hoje a coisa está como a gente está vendo por aí, né? E a família grande ou não? Muitos irmãos? Não. Tenho 3 irmãos, Helenira, Marinês, Braz. Minha mãe está por aí também, Dona Odete. Meu pai, né, que a gente perdeu em 2000. E quem mais? E mais um monte de parentescos aí. Que tipo de educação você recebeu do famoso bispo Chagas e Silva e da Dona Odete? Rígido? Bastante rígido? Meu pai era bastante rígido, bastante bravo. Ele era bastante sério, nunca levantou a mão pra gente, entendeu? Mas ele tinha um aspecto muito legal, que era exatamente um assovio. Se ele assoviava, a gente já sabia que ele estava chamando para alguma dura, para um puxão de orelha. De repente, o olhar dele já significava tudo que ele queria falar. Cara muito respeitado e muito respeitador também, entendeu? Então, e brincalhão. Então, ele passou tudo isso pra gente, entendeu? A seriedade, o respeito. Falava das coisas, olha, aperta o cinto aqui, cuidado com isso, porque lá na frente as coisas vão se complicar. Parecia até um profeta, cara, mas algumas coisas que ele até pensou na época, estão até que acontecendo algumas coisas, né, cara? E o rádio começa na sua vida já criança, com o seu pai? Não, adolescente. Eu já estava com uns 14, 15, pegou na veia, né? Você costumava ouvir rádio ou não? Costumava, sim. Eu dormia, hoje não tanto, hoje é mais televisão, né?
Mas na época eu dormia muito ouvindo rádio, na beira da cama, senão não dava. Na minha época eu ouvia a Rádio Mundial do Rio, Jovem Pan da época, Rádio Clube mesmo, né? E ficava me imaginando um dia trabalhando nisso, trabalhar em rádio, trabalhar em televisão. Mas o meu foco mais eu gosto muito mais de rádio, que eu acho muito mais legal, muito mais rápido, a informação chega e vai rapidinho, entendeu? Mas eu curtia já a rádio, me via, tinha a chance ou a possibilidade, ou esperança, essa é a palavra que eu queria, a esperança de brincar de rádio. E eu ia com meu pai, entendeu? Como curioso, ver como é que funcionava e tal. E como é que era essas suas idas da rádio? Você ficava olhando seu pai, ficava mexendo em alguma coisa? Quando meu pai trabalhava em rádio na época, ele era diretor, então eu ia como um filho para ver como é que funcionava e tal, e ficava, como eu te disse, ficava curtindo aquele momento, ficava curtindo tudo, e esperei minha vez chegar, e um dia apareceu como técnico de som, mas eu ficava curtindo assim, eu acompanhava bastante. Como eu te disse, pegou na veia e até hoje está com esse vírus aí, que é muito legal, cara, muito gostoso. E você queria ser mesmo locutor? Era essa a sua pretensão? Desde quando você começou a ser técnico de som ou você só queria estar no rádio? Veio naturalmente, Rodrigo, veio naturalmente. Eu comecei, na verdade, até recepcionista eu fui, entendeu? Isso no prédio da Rádio Clube Jacareí, que naquela época era em cima da papelaria Osíris, ali na rua Alfredo Schurig, né? Bem ao lado do antigo Trianon Clube, hoje Educa Mais Jacareí Centro. Depois eu fui tomando gosto, comecei a aprender a ser o técnico de som, sonoplasta, e aí foi. Aí a locução veio, esperei melhorar a voz também, ou pelo menos a voz querer ou vai fina ou vai grossa. Então a gente vai esperando para ver para que lado vai. E aí eu comecei com locução mesmo eu tinha o que? 83 anos, não, 83 foi em 1982, 83, por aí, nessa época. Você lembra a primeira transmissão, o que foi? Quando você pôs a voz lá a primeira vez? Tremia, cara, tremia. Não, a primeira foi ser repórter de quadra do antigo Vicente Scherma. Eu ganhei uma oportunidade só, que era exatamente de fazer um jogo, mas foi um jogo assim, que na época quem era o dono da equipe era o Faria Filho. Sim. Mavigno Faria Filho. Então ele precisava de um cara que ouvisse, porque naquela época o futebol de salão, como hoje também, lógico, na parada de tempo, ir lá, colocar um microfone, dar a escalação, então não tinha, o repórter daquele dia faltou, entendeu? E eu abracei a causa, mas tremia, era tudo muito nervoso, tinha 16, 17, 18 anos por aí, entendeu? E você decide mesmo trabalhar com rádio já na adolescência também? Aí começaram a aparecer as oportunidades, né? Aí comecei a querer curtir, fazer locução, fazer programa. Fui programador musical, um pouquinho, né? E fui fazendo essas coisas. Eu decidi quando eu falei, eu acho que agora dá para ser. Você entendeu? Daí fiz um teste, acharam legal e foi. Nada teve pressão do meu pai. Tudo aconteceu naturalmente. Nada teve, porque é o filho do Chagas. Não. Veio, nem sei se tinha talento para tanto, né? Eu acho que até hoje ainda devo muito. Devo assim, eu tenho que aprender muito ainda, entendeu? Mas foi acontecendo. Aí vieram os programas de todo tipo que você pensar, cara, eu fiz. Entendeu? E seu pai... Menos programa de auditório. Já fui produtor e tal. E o seu pai no começo, te dava conselho? Sim. Quando você falou para ele que queria mesmo essa carreira, te apoiou, eu acho? Sim, me apoiou. Eu acho que até gostou da ideia, porque dos 4 filhos, é o único que abraçou a ideia, né? Que abraçou a ideia. E eu acompanhava. Aí eu trabalhei com ele,
como eu te disse anteriormente, que quando eu comecei a ser sonoplasta, técnico de som, aquele que fazia toda a sonoplastia, foi o primeiro programa que eu fiz, foi o programa da Ave Maria, que ele fazia. E aí imagina o meu nervosismo, né? Que do outro lado está meu pai, que só olhou para mim e me viu, mas eu ainda estava começando, então falei, bom, estou aqui, agora vai, entendeu? E a partir daí você foi, você falou, surgiram oportunidades, né? Daí você vai trabalhando em algumas rádios, cobrindo principalmente parte esportiva, né? Então, em outras rádios já foi só o lado esportivo, entendeu? Na Rádio Clube Jacareí aqui, eu fiz programa de dona de casa, de manhã à tarde à noite, pra você ter uma ideia, dava receita de bolo, capítulo de novela, horóscopo, tocava música, enfim, a gente teve que fazer jornalismo, tudo, reportagem, carnaval, tudo que você pensar a gente faz. É uma escola muito legal, o rádio do interior. É uma escola para quem tem a ambição de ir para São Paulo ainda, né? Ainda. Mas aí eu acabei me encaixando no esporte, né? Fui acompanhando uma escola que tinha Ângelo Ananias, Darcy Reis, Loureiro Júnior, meu pai, Jairo Antunes, Milton Leite, o daqui, né? O Milton Leite daqui, o China. E aí eu fui... E tem aquele detalhe, eu queria ser jogador de futebol, cara. E como perneta, graças a Deus que ainda sou, eu falei, o lugar mais próximo de eu chegar é ficar na beira do gramado. E aí eu fui fazendo, aí eu comecei aqui com jogos do futebol amador, aí do nosso Jaque, e aí fui. Aí eu fui ganhando, aí a gente vai conhecendo as pessoas das outras cidades, aí vieram os convites e a gente foi, abraçou a causa e fiquei nessa área até agora. Você falou da rádio do interior, né? Você fez vários tipos de programas e que dá muita escola, né? Dá muita escola. Principalmente na parte de improviso. Sim, sim. Eu queria saber se você já passou por alguma saia justa nesse período aí, ou alguma coisa... Cara, lembrar uma é difícil agora, porque foram várias. Televisão, internet já complica um pouco mais, né? Já não é tão próximo assim. É real, o tempo é real. O virtual é real, mas não é tão... em termos de rádio. Lógico que tem as redes sociais aí, que é um outro compartimento aí.